Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Veste UEA. Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Tenho 56 anos, tenho a pele parda, cabelos castanhos, grisalhos, tenho estatura mediana e hoje estou vestindo a camisa padrão do curso, calça jeans, tênis cinza. E a nossa sala de aula é um estúdio de televisão, como vocês sabem. Por isso, vou usar a minha tela interativa para as minhas importantes e necessárias anotações. Bem, vamos ao tema de hoje, que é o que importa, né? O tema de hoje é o conceito de trabalho e economia. Não, nosso tema é esse aqui, ó. Trabalhos nas perspectivas teóricas socialistas e capitalistas. Está lá no teu edital do CIS3, está lá no teu edital do Macro. Presta atenção nesse tema. Primeiro que o trabalho é uma ferramenta especial, né? Que vem separando as sociedades e classificando as sociedades no decorrer do tempo, da história. Então, toda vez que o homem manipula a natureza e faz com que essa natureza gere um resultado que facilite e deixe a vida do homem melhor, estamos exercitando o trabalho. Só que aqui, no caso, nós estamos vendo o trabalho entre dois sistemas econômicos, um a partir de Marx e outro a partir de John Locke, um a partir do chamado socialismo científico e outro a partir do chamado modelo liberal. Vamos lá, olha só a base teórica. A palavra trabalho vem da palavra tripalium, do latim, que quer dizer mutilação do corpo. Mas o trabalho é o modo prático de transformar a natureza em benefícios à humanidade. Interessante esse conceito. Mas o trabalho, até a sociedade, até a humanidade. Ele só teve valor positivo na era moderna, muito interessante, aplicado aos sistemas econômicos vivenciados principalmente na modernidade. No socialismo, que é a derivação da teoria de Marx, a economia é planificada, não existe propriedade privada, o trabalho é colaborativo. Interessante isso aqui, ó. O trabalho é colaborativo. Mas, no capitalismo, e em especial na economia liberal, que é o caso, há o direito à propriedade privada, o trabalho é vendido, é a economia, e a economia visa ao lucro. Nós temos aqui, como vocês estão vendo, duas obras, né? Uma obra do John Locke, dois tratados do governo civil e ao lado do capital. Então são essas duas bases teóricas que nós temos a abordar. O que é interessante observar aqui é que, por exemplo, John Locke, que é o filósofo lá do século XVIII, final do século XVII e século XVIII, é considerado como o pai do liberalismo, que vai defender justamente as ideias dos direitos e garantias do homem, né? Direito à propriedade, direito à liberdade, direito à vida, direito ao trabalho. Preste atenção, como o texto está dizendo, o trabalho era visto como um elemento negativo. Quem trabalhava no escravismo? O escravo. É um trabalho é uma atividade de menor valor. Quem trabalhava no feudalismo era o servo. Era uma atividade de menor valor. E quem trabalha no capitalismo é o trabalhador. O trabalho, que antes era negativo, tinha um valor negativo, só trabalhavam os menos favorecidos. Agora o trabalho é reativo. O trabalho produz riquezas, o trabalho produz vidas. Então, primeiro, essa questão, a diferença é essa aqui, nós estamos abordando a partir da perspectiva da sociedade moderna, separado do antigo regime. Então, o John Locke vai trazer essa perspectiva de que o trabalho é um direito, é um bem teu, e que você pode vender o seu trabalho, né? Você pode fechar contratos com o seu trabalho, uma livre iniciativa que você pode tomar, porque o trabalho, as coisas que você realiza com as suas mãos, é tua propriedade, é o teu direito. Então é assim que o John Locke verifica o trabalho. Lembra da palavra profissional liberal, que na minha geração era muito comum usado, que é muito utilizado com advogados, engenheiros, né, assim, que são aqueles tipos de profissionais que não têm uma carteira assinada, que não têm direito trabalhista garantido, que não têm nenhuma garantia trabalhista, que tem a sua força de trabalho e que vende a sua força de trabalho para o livre mercado. Essa é a ideia de trabalho no modelo liberal. Interessante que começa aqui, e como nós vamos ver nas questões, as questões tratam do neoliberalismo, ou seja, de um novo liberalismo, ou seja, de um refinamento dessa proposta de fim dos direitos trabalhistas, de fim de garantias trabalhistas, porque o trabalho é uma propriedade e você pode negociar livremente com o seu contratante, né? Mas, já na perspectiva socialista, ou melhor, sendo mais prático conceitualmente, usando a leitura de Marx e criando uma coisa chamada marxismo, a proposta utópica do trabalho dentro do marxismo o trabalho ele é colaborativo.
né? A economia não é vertical, né? Classe A, classe B, classe C. A economia ela é horizontal, eles chamavam de economia planificada. E o trabalho e a propriedade privada não existe. A ideia é de que todos trabalham juntos e todos, ao seu modo, recebem as benefícios do resultado desse trabalho. Tá? Vamos à questão número 1. Então vamos ao exercício aqui, olha só. Albert Einstein 2020, a pejotização ocorre quando, isso aqui é interessante, a mão de obra é contratada com emprego na posição de pessoa jurídica, ao invés de pessoa física. Tal modalidade é certamente do interesse do empregador, que deixa de ser onerado por custos tais como o pagamento de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, Seguro-Desemprego. Do lado do empregado, flexibiliza-se a jornada de trabalho e reduz o imposto de renda. No entanto, internalizam-se individualmente diversos custos, como os do CNPJ, e perdem-se os direitos trabalhistas clássicos. Veja bem, tá. A transformação na relação de trabalho apresentada no excerto é estimulada pela diretriz da economia solidária, pelo sistema de gestão taylorista, pelo modelo de industrialização planificada, pela doutrina econômica liberal e pela teoria econômica keynesiana. Na verdade, a resposta certa é a letra D. Exatamente. A ideia do neoliberalismo, ou melhor, a ideia do neoliberalismo ele vai impor que os direitos trabalhistas, que essa contradição no trabalho, por exemplo, veja bem, o trabalho em loco é teu, é tua propriedade, você pode negociar, vender. O trabalho, pela perspectiva de Marx, ele vai mostrar que a divisão do trabalho é algo fundamental que define a sociedade. Só que no capitalismo se dividiu entre duas classes, a dona dos meios de produção e a dona das forças produtivas, a burguesia e o proletariado. Então são interesses inconciliáveis. Por isso surgiram os sindicatos, as crises sindicais, as primeiras conquistas trabalhistas. No neoliberalismo isso cai por terra, com o conceito de flexibilização. Então todas aquelas garantias que você tinha vão se dissolvendo no espaço e no tempo do trabalho hoje, né? Então, a ideia da doutrina econômica neoliberal é a mais competente para responder essa demanda, que infelizmente é uma demanda que hoje temos hoje, né? A uberização, por exemplo, os trabalhos temporários, por exemplo, o fim da CLT, que é o que estamos discutindo isso, né? Questão número 2, para ti, olha só essa aí. VUNESP 2025. A norma oficial ditava que a mulher deveria ser resguardada em casa, ocupando-se dos afazeres domésticos, enquanto os homens asseguravam o sustento da família trabalhando no espaço da rua. Longe de retratar a realidade, tratava-se de um estereótipo calcado nos valores da elite colonial. Interessante isso, ó. Com a industrialização, as mulheres chegaram, junto com as crianças, a compor mais da metade da força de trabalho em certas indústrias, notadamente nas de tecido. As estatísticas sobre o Rio Grande do Sul, em 1900, mostram que cerca de 42% da população economicamente ativa era feminina. No censo de 1920, ainda 49,4% da população economicamente ativa, PEA, do Estado, e 50,8% da PEA em Porto Alegre constavam como feminina. Na indústria, as mulheres ocupavam 28,4% das vagas no Estado e 29,95% na capital. Vamos lá. Os dados apresentados no excerto, não esquece, a palavra excerto quer dizer fragmento, hein? Presta atenção. Mostram que, os papéis dos gêneros no Brasil da passagem do século XIX para o XX, reproduziram padrões de comportamentos de origem europeia impostos ao Brasil durante o período republicano. Letra B. Havia uma contradição entre a participação das populações masculinas e femininas no mercado de trabalho e as convenções sociais predominantes no Brasil das décadas iniciais do século XX. Letra C. Existia um contraste entre as leis trabalhistas que proibiam a presença feminina nas indústrias e as necessidades das famílias pobres que precisavam dos rendimentos das mulheres trabalhadoras. D. A industrialização transformou o mercado de trabalho brasileiro do início do período republicano e alterou radicalmente
a percepção acerca do papel e do lugar das mulheres na sociedade. A letra E. Predominava o emprego da mão de obra feminina na indústria têxtil brasileira do princípio do século XX, devido à maior especialização e facilidade das mulheres no manejo de tecidos. Letra certa, letra D. Veja bem, o capitalismo tem uma obra chamada A Situação da Classe Operária da Inglaterra, que é do Friedrich Engels. E essa obra vai mostrar que quando a industrialização explode, mulheres e crianças ocupam um espaço no mercado de trabalho enorme. Primeiro, porque era uma mão de obra mais barata. Segundo, que cumpriam muito mais além do que as exigências da mão de obra masculina. Então, com o aparecimento da industrialização, acabou esse mundo imposto, falso, de que a mulher tem que ficar em casa, o homem tem que trabalhar. Não, nós temos uma outra realidade e as dinâmicas são outras, tá? Mas agora vamos avançar. Agora eu tenho a presença marcante do Caio, meu dileto aluno, que sempre traz perguntas importantes para enriquecer a nossa aula. Caio, onde é que dói, meu filho? Fala para mim aqui. Professor, existiria sociedade sem o trabalho? A pergunta é muito importante. Não existiria sociedade sem o trabalho. O trabalho é um elemento que modifica a natureza e que nos favorece viver melhor nessa sociedade. Então, o trabalho é parte constitutiva da vida das pessoas, desde a época da pedra lascada, né? Desde a época, não da invenção, não, porque o fogo, mas da descoberta do fogo, por exemplo, né? Vamos à questão número 3. Obrigado, Caio. O Amazonas ficou entre os 8 estados brasileiros com maior taxa de desocupação em 2023. Olha só que preocupante isso aqui, ó. Com 9,9%, a taxa anual ficou em 2,1 percentuais acima do resultado nacional, de 7,8. A taxa de desocupação representa o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de trabalho. Entre as pessoas de 14 ou mais que estão em idade de trabalhar, em 2023, no Amazonas, 54% atuavam na informalidade. São dados horríveis. A taxa ficou maior, 1,7 ponto percentual, do que a da região norte e 14,8 pontos percentuais maior que a do país, com um rendimento médio real de 2.367, perdão. O Amazonas ficou na 17ª posição entre as unidades da federação. O rendimento ficou menor, em R$ 612, que o rendimento médio do país, né? 2.979. Muito bem, vamos à pergunta. As características do mercado de trabalho retratado no excerto têm como consequência socioeconômica aos trabalhadores o aumento da precarização das condições do emprego, que reduz o direito ao crédito e provoca o aumento dos gastos previdenciários. B, do subemprego, que reduz o poder de compra e limita o acesso aos benefícios oferecidos pela Seguridade Social. C, da livre iniciativa produtiva, que reduz a capacidade de produtividade e oportuniza a qualificação profissional. D, da previsibilidade do emprego, que reduz o vínculo empregatício e compromete a circulação de bens e mercadorias no mercado local. E a letra E, da uberização profissional, que reduz o número de postos de empregos pelo avanço tecnológico e fomenta a responsabilidade do poder público. Letra B, do subemprego, que reduz o poder de compra e limita o acesso de benefícios oferecidos pela Seguridade. Na aula de hoje, nós vimos um tema muito importante, recorrente aos vestibulares da UEA. Faz o seguinte: baixe o aplicativo do Preveste UEA, siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade e assista nossas aulas na TV Encontro das Águas. Até a próxima!